Boa noite, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Verdade que estamos um pouquinho cansados hoje, alguns irmãos um pouco mais do que os outros, mas como já foi dito pela manhã, também quero registrar aqui a minha alegria, a minha satisfação pelo dia de ontem, batismo, a nosso irmão Gessé, também a confraternização, comunhão da igreja. Foi muito bom, momento muito prazeroso. Ontem tivemos ali um grupo até maior do que da última vez, mas graças a Deus deu tudo certo, né? A comida, como sempre, sobejou, isso é bom, e graças a Deus. A gente teve muita alegria ali, irmãos, um contentamento muito grande. O Senhor nos reuniu naquele lugar, foi uma festa linda. Que Deus continue nos proporcionando momentos assim. Cansa, né, irmãos? Mas graças a Deus por isso também. Bom, queria te convidar a ler o texto que está em João, capítulo 18, versos 28 ao 40. Enquanto você abre, eu vou abrir aqui também. João, capítulo 18, vamos ler a partir do 28. Amém? Diz assim o nosso texto. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no, conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. E isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua? Ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. E todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Amém? Esse é o nosso texto e vamos orar mais uma vez. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o seu nome. Graças te damos, Senhor, por esse culto, Senhor, que já se iniciou e iniciou com a tua presença. Obrigado, Senhor, pelos momentos de louvores, de oração e de comunhão que já temos experimentado aqui. Mas esse é o momento da tua palavra. Momento em que sempre com reverência, com temor e carentes da tua misericórdia nos chegamos a ti. Implorando, Senhor, para que mais uma vez a tua graça seja derramada. Não a instrumentalidade do pregador, mas de fato, Senhor, a tua graça. Para que em tudo que for falado aqui, a tua igreja seja edificada e o teu nome glorificado. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, o tema que vamos pensar nessa noite, em poucos minutos, se chama o testemunho do reino.
É esse texto que nós acabamos de ver, ou de ler aqui. Mas para a gente começar hoje, geralmente a gente faz isso, eu queria lembrar, há um texto, Dr. Carson, todo mundo sabe, meu teólogo preferido, há um texto dele chamado Escândalo. Esse texto foi escrito, uma série de pregações do próprio Carson, sobre alguns momentos da crucificação de Jesus. Por isso a palavra escândalo, porque a cruz era escândalo para os judeus. Bom, no primeiro capítulo desse livro, o título do sermão do Carson é justamente esse: As Ironias da Cruz de Cristo. Acho que é isso. As Ironias da Cruz de Cristo. Bom, e aí ele diz alguma coisa sobre ironia. Eu quero ler para você. Ele fala assim: a ironia expressa significado por utilizar palavras que normalmente significariam o oposto do que está sendo dito. Todos sabem que a ironia tem o poder, especialmente na narrativa, de trazer uma situação a um foco nítido. Muito frequentemente, é a ironia narrativa que capacita os ouvintes e leitores a perceberem o que está de fato acontecendo. Veja, ironia, um recurso da nossa linguagem. E eu trago esse recurso porque ele vai ser abusado na nossa história. Ele vai ser usado de várias maneiras. Bom, no texto, o Carson, para aumentar a sua curiosidade, e você procurar esse texto e ler, o Carson prega sobre 4 ironias. Né? A primeira: o homem que é zombado como rei é rei. Segundo, o homem que está totalmente sem poder é poderoso. Terceiro, o homem que não pode salvar a si mesmo salva os outros. E quarto, o homem que clama em desespero confia em Deus. Essas são as ironias que ele apresenta. Nosso texto está repleto de outras ironias, mas a gente vai se concentrar na primeira, que Dr. Carson fala: o homem que é zombado como rei é rei. Por isso, a lição que vamos aprender nessa noite é, grave isso: o julgamento romano foi a oportunidade de vermos a maior das ironias da cruz. O homem que é zombado como rei é rei. E de ouvirmos um pouco mais sobre a natureza do seu reino, que é o domínio espiritual no coração daqueles que amam a verdade. É isso que fala o nosso texto. Bom, a gente divide o texto de forma muito simples. O texto gira em torno da personagem nova que o texto apresenta para a gente, que é Pilatos. Há 3 encontros com Pilatos aqui, ou melhor, Pilatos se encontra com 3 grupos aqui. Primeiro, com a liderança religiosa. Segundo, o encontro, justamente ali, o interrogatório com Jesus. E por último, Pilatos volta e então se encontra com a liderança e com parte do povo daquela época. Então, Pilatos e os líderes, Pilatos e Jesus, e Pilatos e o povo. Me acompanhe, vamos ao primeiro passo. Pilatos e os líderes religiosos. Verso de número 28. Diz assim: em seguida, de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Só para situar você no tempo e no espaço, estamos na manhã, ou melhor, no início da manhã da sexta-feira da Paixão. Nós vimos em textos anteriores que Jesus já foi interrogado. Só para explicar para você um panorama aqui muito rápido, Jesus vai passar ao todo por 6 interrogatórios. 3 religiosos e 3 seculares. O primeiro deles foi com Anás, depois Caifás, e depois Caifás e o Sinédrio. Um durante a noite, outro na madrugada e outro perto do início da manhã. Porque como vimos aqui, pastor David nos mostrou que era proibido julgar, justamente quando queria se condenar à morte, fazer julgamentos durante a noite ou a madrugada. Por isso eles esperam amanhecer. Mais que isso, os judeus também não tinham autorização para condenar ninguém à morte. Então o que eles queriam fazer era matar Jesus. Para isso, eles precisavam do poder de Roma para realizar esse feito. Bom, por isso, ainda no início da madrugada, eles levam Jesus ao pretório. Mas aí, irmãos, aparece a primeira grande ironia do nosso texto. Na verdade, tem 2 aqui, que é justamente sobre esse grupo de homens, chamados de liderança religiosa. Alguns sacerdotes, alguns chefes da religião judaica fazem isso, levam Jesus para o pretório. E veja o que o texto diz novamente: para evitar a contaminação cerimonial,
os judeus não entraram no pretório. O pretório era a residência de Pôncio Pilatos. Era o lugar de onde ele tomava as suas decisões e dava os seus vereditos. Veja, eles estão levando Jesus para receber um veredito de morte, e o texto ainda nos mostra que eles nem quiseram entrar no pretório. Por quê? Porque tinham medo de se contaminar. Olha, estavam no meio da festa da Páscoa e eles queriam participar da Páscoa. Veja, irmãos, eu quero que você grave essas duas ironias iniciais. Primeiro, eles estão preocupados com a contaminação cerimonial, mas não com a contaminação moral. Afinal, eles passaram a noite toda tentando acusar Jesus. Os outros evangelhos vão dizer que eles forjaram provas, que forjaram testemunhas. Essas testemunhas forjaram testemunhos falsos. Ou seja, estão preocupados com a cerimônia, mas não estão preocupados consigo mesmos. Bom, segunda ironia, eles querem participar da Páscoa, mas não sabem que estão levando o próprio Cordeiro Pascal. Ah, irmãos, que grande ironia é essa. Bom, e aí o encontro com Pilatos inicia. Para isso, deixe-me resumir rapidamente. Quem foi Pilatos? É a nova personagem do nosso texto. Ele vai aparecer um pouquinho mais. E você precisa entender quem foi esse homem. Bom, Pilatos, ele é conhecido como governador da Judéia, às vezes chamado de procurador, às vezes chamado de prefeito. Pilatos é uma figura importante. O povo judeu já conhecia, ele já estava no poder há algum tempo, e ele era governador de toda a Judéia. Bom, Pilatos também é uma figura histórica, para quem não sabe. Pilatos é citado por muitas pessoas, posso citar aqui alguns. Filon de Alexandria, uma espécie de filósofo judeu helenístico, cita, ele é contemporâneo a Pilatos e cita, eu já vou dar uma citação dele que é importante, mas também Flávio Joséfo, historiador judeu, e Tácito, historiador romano. Todos eles citam Pôncio Pilatos. E parece que em 1961, coincidentemente, o ano que a nossa igreja foi fundada, foi descoberto a Pedra de Pilatos. Para quem não sabe, é um achado arqueológico, onde tem a inscrição que, por ordem de Tibérios, Pilatos se tornou o procurador ou governador, ou como está escrito literalmente em latim, o praefectus da Judéia. Praefectus significa prefeito, mas que tinha o mesmo poder ali, a mesma força de um governador. Bom, isso é histórico, irmãos. Então, em outras palavras, a Bíblia não está sendo desmentida. Só que há uma citação de Filon que vale a pena a gente lembrar dela. E você vai precisar carregar ela, inclusive, para o próximo texto. A citação dele é sobre a personalidade de Pilatos. Filon fala como era esse homem, desvendando um pouquinho mais, nos ajudando a desvendar um pouco mais o texto. Ele diz assim: naturalmente inflexível, uma mistura de obstinação e implacabilidade. Vou repetir: inflexível e uma mistura de obstinação e implacabilidade. Quando você lê isso de Filon sobre Pilatos, a primeira coisa que a sua cabeça faz é: peraí, mas e os filmes que eu vi? Brincadeira essa parte. Mas não parece condizer com a figura de Pilatos. Porque o Pilatos que vai aparecer no nosso texto não é inflexível, pelo contrário, é flexível. Ele não é nem tão implacável assim, pelo contrário, ele vai ceder no final da história. Então, como é que a gente harmoniza o que Filon está falando de Pilatos e o que a gente vê sobre ele? Bom, até aqui, só para você entender, historicamente, Pilatos já calou duas revoltas no meio do povo da Judéia. Uma com os judeus e outra com os samaritanos. Pilatos não é o bonzinho da história. Para quem não sabe, veja, essa revolta dos judeus vale a pena citar. Pilatos precisava construir um arqueduto na Judéia. Só que para isso ele precisa de dinheiro. Adivinha o que ele fez? Ele pegou o tesouro do templo para construir o arqueduto. Ele pegou o tesouro e construiu. O que aconteceu? Revolta. O povo ficou revoltado. Como é que ele mete a mão no nosso templo? O povo foi para a praça protestar, não lutar. Sabe o que ele fez? Ele pegou um grupo de soldados, colocou eles disfarçados de judeus, com armas debaixo das roupas, e eles assassinaram dezenas de judeus naquela ocasião. Mais ainda, uma outra revolta dos samaritanos, por um motivo diferente, mas também nada muito perigoso, digamos assim, também, por ordem de Pilatos, assassinou vários e vários samaritanos. Então, o que Filon fala de Pilatos está correto.
ele era inflexível e implacável. Mas quando o assunto era os judeus. Agora, irmãos, grava isso. Quando o assunto é o seu cargo, a sua reputação e até ficar bem com a sua esposa, a gente vai ver que está tudo isso no panorama. Aí Pilatos é flexível. Pilatos não é implacável e não é obstinado. Pilatos vai ceder no final. Bom, isso se adequa ao que temos visto aqui. Bom, o diálogo de Pilatos com a liderança é muito rápido, tá? Mas é um pouco importante para nós, ou melhor, é importante para nós. Tá? Eles levam Jesus até Pilatos. Eles estão preocupados com o destino de Cristo. E como eu disse, eles precisam do veredito do governador, para que então se condene ele à morte. Só que para Pilatos dar esse veredito, é preciso, irmãos, que a acusação formal não seja teológica. É preciso que a acusação formal seja política. Por isso, tudo indica que os judeus já tinham falado com Pilatos anteriormente, que esse homem que estava sendo conduzido era e se auto-intitulava o rei dos judeus. Por isso a primeira pergunta de Pilatos vai ser: você é o rei dos judeus? Então veja, esse é o motivo pelo qual Jesus deveria morrer, porque ele está ameaçando o trono de César e talvez até o governo do próprio Pilatos. Bom, mas o que a gente pode dizer inicialmente, é que Jesus não morreu por causa, seja da disposição e engenhosidade dos religiosos, mas nem tampouco por causa da fraqueza de Pilatos. Ele morreu para cumprir a sua palavra e a sua missão. Ele veio para salvar o seu povo. Bom, segundo lugar, aí sim, Pilatos agora deixa aqueles homens e vai lá para dentro do pretório, aí sim, interrogar Jesus. Bom, vamos ver isso então. Pilatos e Jesus, verso de número 33. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Bom, aqui, irmãos, a gente tem uma pergunta direta, e como eu disse, tudo indica que os judeus já tinham falado isso. Esse camarada aí se intitula rei, ele está ameaçando César. Isso vai ser dito literalmente no próximo capítulo, ok? Alguns até chegam a dizer que esse você, esse pronome de tratamento ali, o tu, né? Ele é um pouco desdenhoso, no sentido de dizer assim, Pilatos está olhando para ele. Pilatos, que era um homem implacável, está olhando para Cristo e está vendo um homem fraco diante dele. Ele já viu vários rebeldes, vários zelotes, vários homens fortes, poderosos, cheios de recursos e exércitos. Ele está vendo um homem fraco, talvez um camponês, um carpinteiro. E talvez ele só esteja perguntando, você é o rei dos judeus? Essa é a pergunta inicial. Bom, como eu disse, esse é o motivo da acusação. E aí no verso 34, Jesus não responde, Jesus pergunta. Por isso que na leitura eu tive até dificuldade de ler, né? Porque Pilatos pergunta e Jesus pergunta. A resposta de Jesus é uma pergunta. Jesus pergunta assim, ó, essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? O que Jesus está dizendo aqui, em primeiro lugar, o que Jesus está fazendo aqui é uma revelação. Porque Jesus está dizendo o que foi dito em secreto. Então Jesus está dizendo assim, olha, se essa dúvida fosse tua, eu até poderia te explicar, mas essa dúvida não é sua. Quem te disse isso foram eles, os líderes dos religiosos dos judeus. Eles é que disseram isso para você. Você está só repetindo um argumento. Você não me conhece de verdade. É isso que Jesus está dizendo para ele, em outras palavras. E aí no verso 35, Pilatos responde, acaso sou eu, ou melhor, acaso sou judeu? Pilatos fica um pouco irritado com Jesus aqui. E ele fala assim, olha, eu estou perguntando isso, estou te interrogando, porque se você é rei dos judeus, foi o teu povo que te entregou a mim. Pior que isso, foi a liderança do seu povo. E como é que alguém se intitula rei e não tem apoio nenhum sequer da sua liderança? Não havia um sacerdote, um saduceu, um membro do sinédrio, ninguém, nesse momento, clamando a favor de Jesus. Então é por isso que ele diz, olha, acaso eu sou judeu? Foi o seu povo, os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. E aí ele pergunta de novo, o que é que você fez? Pilatos não está entendendo. De novo, ele está vendo um homem que não oferece perigo. E aí Jesus diz, a frase célebre e conhecida por todos nós, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino
não é daqui. Antes de falar do reino, irmãos, essa situação lembra para nós o prólogo desse evangelho. A gente não está sendo tomado, a gente não está sendo tomado por surpresa aqui. Pelo menos os leitores não. Porque o leitor passou pelo prólogo, João 1, verso 11. E ele veio para os que eram seus. A palavra seus no grego aqui é o seu povo. Mas os seus não o receberam. Então, o que o prólogo introduziu lá no início, agora a gente está vendo isso na prática. O próprio povo de Jesus rejeitando ele. Bom, mas aqui, como eu disse na introdução, irmão, do sermão, é uma rica oportunidade para a gente olhar um pouquinho mais para dentro da natureza do reino de Deus, através de Cristo. E Jesus vai dar essa resposta maravilhosa para a gente. Ei, o meu reino não é desse mundo. E deixa eu resumir isso para você, tem muita coisa para falar. Daria para fazer um sermão só sobre essa frase. Mas eu quero resumir ela pelo menos em 3 coisas que Jesus está afirmando aqui. Quando Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, Jesus está afirmando pelo menos 3 coisas aqui. Primeiro, Jesus está dizendo que ele é rei. Só tem reino quem é rei, irmãos. E aí você se lembra, qual foi a primeira pergunta? Qual é o motivo da acusação? Por que os judeus entregaram Jesus aos romanos? Qual é, talvez, a base para acusar e condenar Jesus? O fato dele se intitular rei. Então, irmãos, corajosamente, Jesus está dizendo, o meu reino. Agora ele está dizendo, eu sou rei. Ok? Primeira coisa, de fato ele é rei. Segundo, o meu reino não é deste mundo significa, o meu reino não segue os padrões humanos. O que ele está querendo dizer, em outras palavras, é, Pilatos, eu sou o rei, mas eu não sou como nenhum rei que você conheceu. O meu trono é diferente de qualquer trono que você já viu. O meu domínio, e é isso que significa a palavra grega basileia, significa domínio. O meu domínio é diferente de qualquer outro domínio que você já experimentou. Eu sou rei, mas eu sou um rei totalmente diferente do que você já viu. O meu reino não segue os padrões do mundo. Mas em terceiro lugar, ele afirma, o reino de Cristo não está localizado fisicamente neste mundo, vírgula, pelo menos ainda não. Veja o que vai dizer o finalzinho do nosso verso. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam. Mas agora, o meu reino não é daqui. O que Jesus está dizendo, irmãos, não é, presta atenção, que o reino dele, ele tem um reino, mas o reino não existe. Ou Jesus também não está dizendo que eu tenho um reino, mas esse reino não tem nenhuma gerência aqui no mundo. Também não é isso que ele está falando. O que Jesus está falando é, o meu reino, fisicamente, não está no mundo, mas em breve ele estará. É isso que ele está dizendo. Mas eu vim, ele vai dizer, para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, para iniciar esse reino. Só que você vai ver logo a logo que é o reino nos corações. Bom, o que Jesus está dizendo para Pilatos é, meu reino não se baseia em força militar, capacidade de combate, quantidade de recursos, de territórios e nem em jogadelas políticas. O meu reino não tem origem neste mundo. Bom, então a pergunta deve ter ficado na cabeça de Pilatos. Então que reino é esse? Se é um reino diferente, como é que ele é? Jesus vai continuar explicando. Verso 37 diz assim, então você é rei, disse Pilatos. Veja, é isso que Jesus está dizendo mesmo. Jesus responde, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Pilatos constata corretamente. Tá, então você é rei. Ok, mas que tipo de reino é esse? Aí Jesus precisa explicar. Jesus confirma a palavra. Sim, eu sou rei. Mas veja, Jesus explica para ele. Esse é o meu propósito. Foi para isso que eu vim. Mas o meu reino é diferente. Eu vim inaugurar o meu reino. Aí outra pergunta surge na cabeça de Pilatos. Mas como é que ele vai fazer? Como é que ele vai trazer esse reino que está fora do mundo? Né? Se Jesus dissesse isso hoje, a gente ia achar que ele era alienígena, né? Meu reino não é desse mundo. Então alguém poderia pensar assim, então ele vai trazer o quê? Naves imperiais? Naves de outros planetas e vai invadir aqui o nosso planeta? Talvez alguém pensaria isso. Mas talvez Pilatos ali ainda não achasse que Jesus fosse alguém totalmente louco. Ele poderia achar que o reino de Jesus não estava ali, não estava na região, era de outro lugar, enfim.
Então, como é que ele faria? Como é que ele cumpriria essa missão? Veja, irmão, de novo. Se você não entendeu, eu vou explicar de novo. Jesus está confirmando, ele é rei. E aqui ele ainda diz assim, ó, e foi para isso que eu nasci. Ou seja, essa é a minha missão, é o meu propósito. Então, uma última pergunta surge aqui no texto. Tá, então como é que ele vai inaugurar esse reino? E aí ele diz, irmãos, através de quê? Conquista militar? Não. Através da conquista dos corações pela verdade. A arma que Cristo vai usar não é a espada, mas é a sua palavra, é a verdade. Veja, Hendriksen, teólogo holandês, vai dizer: o seu reinado é um reinado no coração e na vida de todos quantos dão crédito à verdade. E como é que encerra essa parte do texto? Verso 38. Pilatos encerra com uma pergunta, que já também é esperado. Ele pergunta: o que é a verdade, então? Já que esse é o teu propósito, essa é a tua missão, você veio ao mundo para testemunhar da verdade? Ele faz uma pergunta, irmãos, que hoje estaria bem atualizada essa pergunta, né? O que é a verdade? Ninguém sabe o que é a verdade. Ninguém pode dizer o que ela é. Ou melhor, muitos dizem o que é a verdade, logo, quem está certo? Quem podemos dizer, ou melhor, o que podemos dizer que é de fato a verdade? Eu corrigi aqui, irmãos, porque é de fato isso. A pergunta, a forma como Pilatos pergunta, já mostra o quão longe ele está da verdade, embora esteja à frente dela. Ele não pergunta quem é a verdade. Ele pergunta, que é a verdade? Então, para Pilatos e para muitos ainda hoje, 2000 anos se passaram, mas para muitas pessoas a verdade ainda é uma ideia. Ou para outros a verdade é uma filosofia, um estilo de vida, um conjunto de regras, ou até uma religião. Mas para eu e você, nós sabemos que a verdade é o Cristo e ele crucificado. Foi ele que disse, irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É isso mesmo. Aquele que veio dar testemunho da verdade era a própria verdade. Bom, esse é o nosso Cristo. Terceiro e último encontro que nós temos, então, é Pilatos e o povo judeu. Antes de lermos o 39, o finalzinho do 38 diz assim: ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, aqui Pilatos dá o seu primeiro veredito. O que eu constatei no interrogatório? Veja, não acho nele motivo algum de acusação. Pilatos viu o que era mais óbvio de se enxergar. Cristo é inocente. Não tem por que julgá-lo. Ele não oferece perigo. Não parece nem um pouco com os rebeldes e zelotes que tenho preso aqui. Não há por que matar esse homem. Esse é o primeiro veredito. Lucas vai nos dar aqui algumas informações a mais e vai dizer o seguinte, que quando Pilatos profere esse veredito, há um murmúrio ali entre as autoridades. E eles começam a protestar. E começam a dizer, não, mas está errado, tem que condenar. E começam a falar muitas coisas. Pilatos tem uma ideia aqui. Dentre essas coisas que foram faladas, é dito que Jesus operava sinais e milagres na Galileia. Pilatos acende uma lâmpada nele. Irmãos, esse movimento é importante. Veja o que ele vai fazer. Peraí, como é que você disse? Então ele também pregou na Galileia? Ou melhor, ele vem da Galileia? Então, peraí. Lá é jurisdição do tetrarca Herodes. Sabe o que significa isso, irmão? Pilatos está numa espécie de sinuca de bico aqui. Ele está numa situação complicada. Eu não citei isso, mas cito agora. Inclusive a sua esposa. Mateus vai dizer que no momento que ele se senta no pretório para interrogar Jesus, a esposa de Pilatos manda uma mensagem, Mateus capítulo 27. Uma mensagem chega aos ouvidos de Pilatos e a mensagem é a seguinte: ei, não julgue esse homem inocente, porque ontem eu sonhei com ele e sofri muito por causa dele. É isso que está escrito no texto. Imagine, a esposa dele mandou essa mensagem para ele. Não sei explicar, não sei o que aconteceu, mas eu sonhei com ele e não é para você condenar esse homem. Então, além da pressão de uma possível revolta, do seu cargo estar, talvez ali, correndo risco, mas havia pressão da esposa também. Então, Pilatos estava sob pressão. E aqui, irmãos, quando Pilatos ouve a palavra Galileia, Pilatos tem a primeira grande saída que ele encontra. Porque se Jesus é levado a Herodes, e se Herodes condenar ou não condenar, o problema vai ser dele. Responsabilidade é toda dele. Primeiro, não foi eu.
Então, o que Pilatos vai fazer lavando as mãos, aqui ele lavaria o corpo todo. Ele estaria totalmente isento de responsabilidade. Isso segundo ele. Por isso a ideia, vou mandar para Herodes. Só que Lucas também nos informa, irmãos, que o interrogatório foi rápido com Herodes. Sabe por quê? Porque diante de Herodes, Jesus permaneceu totalmente calado. Herodes estava até empolgado em ver Jesus. O texto diz isso. Porque Herodes tinha ouvido falar dos milagres, Herodes queria ver Jesus. E ele falou assim, ele está vindo, legal, eu vou perguntar ele um monte de coisa que eu quero saber. O texto diz exatamente isso. Jesus chega lá calado. Talvez um eco da profecia de Isaías, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Jesus não responde nada para Herodes. Herodes fica revoltado com ele. É ali que começa a zombaria com Cristo. É diante de Herodes que ele e os seus soldados começam a zombar de Jesus. Então você é o rei? Tiram a sua roupa, rasgam a sua roupa e colocam nele uma túnica grande, longa, como quem dissesse assim, agora você é rei. E aí pegam ele e mandam ele de volta para Pilatos. Então a estratégia de Pilatos, irmão, não deu em nada. Isso então acontece, o nosso verso 39. Aqui nós chegamos no 39. Então no 38, Pilatos dá o veredito. Depois ele manda ele para Herodes. Quando ele volta de Herodes, acontece o que está escrito no verso 39. Agora eu vou ler. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram, não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Aqui, irmãos, estamos diante da segunda grande saída que Pilatos conseguiu pensar. Quando Jesus vai para Herodes, é possível que Pilatos começasse a arquitetar alguma coisa dentro de sua cabeça. É possível que ele imaginasse, mas se Herodes mandar ele de volta, o que é que eu vou fazer? Vou ter que julgá-lo. Então, é possível que ele já tenha pensado nessa estratégia. Quando Jesus volta, a estratégia já está pronta. Pilatos coloca Jesus e Barrabás diante do povo. É possível que seja assim, tá? E aí, Pilatos diz, olha, segundo o costume de vocês, eu vou colocar aqui e vou soltar um prisioneiro para vocês. E Pilatos estava com esperança de que esse prisioneiro fosse alguém que fosse menos pior, que não oferecesse perigo, que não parecesse ser um bandido. Mas, infelizmente, o povo, como já sabemos, escolheu Barrabás. Para quem não sabe, Barrabás, irmãos, era uma espécie de, não apenas bandido, como João retrata, mas ele era um assassino. Lucas vai dizer, Marcos, e acho que Mateus também, mas fala e conta a história de Barrabás, que ele havia participado de revoltas, que ele era uma espécie de guerrilheiro daquele tempo, que ele tinha assassinado soldados romanos. Ele era um assassino. E o crime hediondo para Roma era pago com a morte, com a crucificação. Em outras palavras, Barrabás era merecedor da condenação que os romanos tinham para dar. Mas o povo escolhe Barrabás. Aqui eu tenho só um detalhe, irmãos, importante sobre essa escolha do povo em Barrabás. Porque, pelo menos eu, em um bom tempo, eu tinha entendido isso aqui errado. Eu pensava que era assim, que o povo tinha escolhido Barrabás porque Barrabás lutava pelo povo, ou que Barrabás era alguém popular entre o povo. E aí, na hora de escolher entre Jesus e Barrabás, acabou pesando mais para Barrabás. E as pessoas escolheram Barrabás em detrimento de Jesus. Mas não é assim que o texto nos mostra. O texto nos mostra que o próprio Pilatos, quando ele cita o costume, ele já cita Jesus. Ele diz, vocês querem libertar o rei dos judeus? E o povo diz, não, nós queremos que solte Barrabás. Em outras palavras, o que o texto está nos mostrando? Que o povo não escolheu Barrabás por causa de Barrabás. O povo escolheu qualquer alternativa a Jesus Cristo. É isso que significa. Se fosse qualquer outro indivíduo, o povo escolheria. Se fosse um cão e Jesus, o povo escolheria o cão. Se fosse uma mula e Cristo, o povo escolheria a mula. Isso torna pior a coisa, irmão. Eles não queriam soltar Barrabás, eles queriam matar Jesus. Aqui está a grande diferença. E foi isso que eles gritaram. Bom, algumas coisas para a nossa reflexão. Antes disso, a grande lição que aprendemos é que o julgamento romano foi a oportunidade de vermos a maior das ironias da cruz.
O homem que é zombado como rei é rei. E de ouvirmos um pouco mais sobre a natureza do seu reino, que é o domínio espiritual no coração daqueles que amam a verdade. Bom, há pelo menos 2 grupos no nosso texto, para a gente caminhar para a reflexão final. 2 grupos, os religiosos e os céticos. E eu quero falar para esses 2 grupos aqui. Cada grupo, além de 2 grupos, cada grupo não está alheio ou neutro em relação a Jesus. Eu sei que entre os religiosos, parece que a culpa dos religiosos é muito maior que a de Pilatos. E Pilatos vai fazer um esforço tremendo, porque no final da história ele vai lavar as mãos. Como quem dissesse assim, vocês escolheram, eu não tenho culpa nisso. Não, tem sim, irmãos. Tem culpa sim. Bom, então veja isso. Nenhum dos 2 grupos estão alheios em relação a Jesus. Sabe por quê? Porque todos eles foram chamados a uma decisão pessoal interna. Sabe o que significa isso? Ei, quando você está diante de Cristo, você não é mais neutro. Quando você está diante de Cristo, você precisa tomar uma decisão. Seja alguém religioso ou seja alguém cético. E se não tomar essa decisão, em algum momento você será cobrado por ela. Bom, então em primeiro lugar, como os religiosos trataram Jesus? Nós vimos isso. Vimos que eles estavam preocupados com cerimônia, com obrigações e principalmente com a festa religiosa. Mas tão preocupados que estavam, se esqueceram da coisa principal, do motivo dessas coisas. Irmãos, pergunte-se por um momento, qual era o motivo da purificação dos judeus? Qual era o motivo de todas as leis que deveriam guardar? Qual era o motivo? Aqui fica mais claro ainda. Da própria festa da Páscoa, a principal festa do povo de Deus. A Páscoa tinha basicamente a mesma função que a ceia tem, de apontar lá para trás, para a libertação do povo do Egito, mas também para a esperança messiânica. Porque assim como Moisés nos libertou, a ideia é que quando o Messias viesse, ele também nos libertasse. Eles se purificavam com vários rituais, justamente por isso, para se manter puro para o dia que o Messias chegasse. Veja que tudo na religião judaica era apontando para esse momento. E a grande ironia do nosso texto é essa, que eles estavam preocupados com essas coisinhas menores. Mas eles se esqueceram do principal, o motivo de tudo. Eles se esqueceram que Cristo estava diante deles. Bom, mas o que isso tem a ver com a gente? Irmãos, guardadas as devidas proporções, nós também corremos o mesmo risco que eles correram. Nós também estamos diante do mesmo perigo, ou melhor, diante do mesmo crime que eles cometeram. Sabe qual? De estarmos ou de virmos e nos reunirmos em cultos como esse, ou cultos de batismo como o de ontem, ou cultos de ceia como fazemos uma vez ao mês, e nos preocuparmos com N coisas, seja ela a sua arrumação pessoal, seja ela a sua preparação para o culto, seja lá por qual motivo você veio hoje, mas se você não veio pelo motivo correto, você é como um desses religiosos. Cristo está morto dentro do seu culto. E aí, irmão, se olharmos para muitos cultos evangélicos em nosso país, isso aqui fica mais claro ainda. Isso mesmo, literalmente, Cristo está morto nesses cultos. Eu não vou nem falar sobre o centro, já falo dele, mas veja, não se canta mais sobre Cristo, é só sobre você. Não se prega sobre Cristo, é só sobre você. A liturgia do culto não é sobre Cristo, é sobre você. Nem nas orações Cristo é lembrado, é só para pedir coisas para vocês. Por isso as igrejas estão cheias, porque é isso que nós queremos. Veja, Cristo não pode ser parte do culto, ele precisa ser o centro do culto. Se ele não for o centro, Cristo está morto dentro dos nossos cultos. Para desenhar isso melhor e fechar esse ponto, imaginem aqui uma cerimônia de casamento, que todos vocês já presenciaram. Imagine isso.
Não esse pastor aqui, mas outro pastor. E ele está celebrando a cerimônia, está lá o casal diante dele, ok? A cerimônia começa e ele começa a... Isso aqui é fictício, tá, irmãos? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Ele começa a contar piadas na cerimônia. Mais que isso, ele começa a contar casos. A cerimônia começou, ele começou a dar a palavra. E aí, contando piadas, o povo está rindo, e ele começa a contar casos até da sua própria vida. Contar casos que aconteceram, situações engraçadas, constrangedoras, e o tempo está passando, meia hora de sermão e nada de Bíblia. Pior ainda, o casal está ali em pé diante dele, esquecido. O casal olha um para a cara do outro, olha para o relógio, olha para o público, e o povo está entretido. Mas o casal está pensando, ele nem falou sobre a gente. Pior, ele nem falou sobre Deus, sobre Cristo, sobre o casamento. Veja, irmãos, esse mesmo exemplo é o que acontece em muitos dos nossos cultos hoje. Deus está aqui e Ele precisa ser o centro. A pior coisa que tem, irmão, é aquela palavrinha que Jacó fala quando ele se encontra com o Senhor. O Senhor estava aqui o tempo todo e eu não sabia. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos livre disso. Mas a segunda reflexão que eu trago é como os céticos, ou melhor, o cético, né, no singular, tratou Jesus e como é que eles continuam tratando até hoje. Bom, a gente viu que o encontro de Pilatos com Jesus ainda não terminou. Capítulo 19 vai trazer o último interrogatório de Jesus também diante de Pilatos. Também tem mais perguntas e mais respostas preciosas de Jesus. Ainda tem mais coisas a acontecer, mas a gente já tem uma boa mostragem aqui, a gente já pode ir para o final, dar o spoiler aqui da história. Inclusive, eu encaixo aqui, irmãos, há um testemunho. Esse testemunho é de Eusébio de Cesareia, bispo de Cesareia, do final ali do século III depois de Cristo. Essa fonte não é confirmada, por isso a gente não pode dizer categoricamente. Mas Eusébio de Cesareia vai dizer que quando Pôncio Pilatos, um pouco depois dessa data aqui, ele foi chamado a Roma para responder por causa do seu cargo. Parece que estava tendo alguns problemas ali. E aí, quando ele foi chamado a Roma, provavelmente ele seria deposto do cargo. Sabe o que Eusébio diz que ele fez? Ele se suicidou. Não tem como a gente afirmar isso, mas é uma informação que você precisa encaixar aqui. Bom, a gente viu como ele tratou Jesus, como ele lidou com Cristo. Bom, e essa reflexão vai para todos que ainda não assumiram um compromisso com a verdade. Todos que ouviram o Evangelho, mas ainda não se comprometeram com o Evangelho. Tantos os que estão aqui dentro, talvez, mas os que estão lá fora também. Para todos eles. Assim como para Pilatos. Hendrickson, de novo, olha o que ele vai dizer. É nesse espírito de ceticismo e cinismo extremos que Pilatos deixa escapar o que é a verdade, sem se dar conta de que a resposta estava em pé na sua frente. Irmãos, é exatamente isso que está acontecendo. Pilatos está julgando mais um prisioneiro. Pilatos está diante de mais uma situação, alguma situação complicada do seu governo. Mas ele não sabe que ele está diante da própria verdade de Deus, Jesus Cristo. E pior que isso, ele deixa essa oportunidade passar. Mais que isso, eu disse, não existe neutralidade. Pastor, mas ele não conhece. Não, pastor, mas os índios são inocentes. Não existe isso. Todos os homens são indesculpáveis. Não, pastor, mas alguém pode se dar desentendido. Veja, diante de Cristo, irmãos, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Haverá um tribunal para julgarmos. Bom, veja o que Werner de Bull, outro teólogo, escreveu sobre Pilatos. O estadista Pilatos, que apenas queria exercer a sua função oficial, de repente vê-se confrontado com uma decisão pessoal extrema. Ele não teve uma simples participação no jogo de intrigas do Sinédrio contra Jesus. Ele atinou com o jogo dos sumos sacerdotes. E aí ele pergunta, mas será que ele de fato é da verdade? Será que o anseio pela verdade de sua vida determina seu pensar e agir? Será que ele presta atenção real
quando a testemunha da verdade está diante dele? Será que ele se curvará diante do rei? Infelizmente, irmãos, as respostas para essas perguntas parecem, à luz dos fatos que temos, ser não. A resposta a essas perguntas parece indicar que Pilatos esteve mais perto de Jesus do que qualquer um de vocês aqui já esteve. Que privilégio. Que coisa extraordinária. Até a mulher dele teve um sonho com Jesus. Jesus respondeu coisas para ele, pregou para ele. O tema da pregação era a natureza do reino de Cristo. Mas, infelizmente, ele deixou tudo isso passar. Ele continuou com o coração, lembra? Inflexível e obstinado diante de Cristo. Bom, essa é a pergunta para vocês também essa noite. Vocês já conheceram a verdade? Já se renderam à verdade? E quando eu falo, irmãos, se render à verdade, eu estou falando muito mais do que ameaças. Porque de que verdade estamos falando? Sim, Cristo, mas de qual parte estamos falando? O Evangelho apresenta para a gente, sim, o fogo do inferno. O Evangelho apresenta para a gente, sim, um estado de condenação. Mas muitas vezes essa é a única verdade que a gente ouve. Estamos condenados ao inferno. Irmãos, o salário do pecado é a morte, ponto final. Estaremos indo para lá. Mas a verdade que Cristo nos apresentou é um pouco mais do que isso. Jesus, sim, é aquele que mais falou do inferno. Sim, ele é real. Mas a verdade que Cristo nos traz é um pouco mais do que isso. Não é tanto a verdade que estamos condenados e por isso devemos temer. Mas é a verdade que fomos salvos por Ele e precisamos amar. Ontem lá no batismo eu falei um pouco sobre o amor. E eu queria repetir aqui, em apenas um parágrafo, tudo que eu disse lá, para lembrar a gente do que é essa verdade. Bom, em primeiro lugar, Deus nos criou para sermos amantes de Deus. E não só amantes de Deus, mas amarmos as coisas boas desse mundo. Foi para isso que Ele nos fez. Mas quando o pecado entrou no mundo, Ele mudou o objeto do nosso amor e não extinguiu o amor. Esse é o grande problema do pecado. O pecado não nos transformou em seres completamente sem amor. Não foi isso que o pecado fez. O pecado não destruiu o nosso coração e nem a nossa capacidade de nos apaixonarmos, de amarmos. Pelo contrário, o pecado dividiu o nosso coração. O pecado conseguiu agora fazer com que Deus não fosse apenas o centro do nosso coração. Deus era o único objeto de Adão e Eva. Imagine aquele que eles esperavam na viração do dia. O nosso Criador, o nosso Senhor, aquele que fez todas as coisas. Mas agora tem a serpente no lugar. E o apelo da serpente é: amem mais vocês mesmos. Pensem mais em vocês. O que o pecado faz, então, é de amantes de Deus nos transformar em amantes de nós mesmos. É isso, literalmente, o que nos tornamos. E aí, irmãos, então qual é a solução disso tudo? O que Deus fez para acabar com esse problema? Para destruir o pecado de uma vez por todas? O que Ele fez? Ele então nos destruiu? Ele então nos condenou definitivamente? Ele nos expulsou para sempre? Não. O que Ele fez, pastor? Ele nos amou mais ainda. Ele nos amou na criação, mas na salvação, irmãos, Ele fez o amor dele transbordar por nós. Veja se não é isso que João diz, não no Evangelho, mas na sua primeira carta, capítulo 4, verso 10. Eu encerro com isso. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, porque não foi isso que a gente fez. Pelo contrário, amamos a nós mesmos e os prazeres desse mundo. Mas então, pastor, o que Ele fez? Mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi para isso que Ele veio. Esse é o testemunho da verdade. Esse é aquele que dá testemunho da verdade. E a verdade é que Ele nos ama a ponto de entregar a sua vida por nós. E que nós precisamos amar essa verdade.
Eu encerro dizendo que diante desse testemunho, não há como permanecermos neutros, mas também não há como permanecermos indiferentes a isso. Para você que já se rendeu à verdade, é esse testemunho que precisa embalar toda a sua vida. É esse testemunho resumido que dei agora, que deve ser a motivação de todos os seus cultos, de todas as celebrações da ceia, de todos os cultos de batismo. Ei, ao invés de me matar, ele me amou mais. E é por isso que estamos aqui. Porque assim como ele nos amou, devemos amar uns aos outros. Esse é o motivo, ou melhor, a motivação da vida cristã. Mas para aqueles que ainda não se renderam a essa verdade, e eu já disse, não por medo, mas por amor. Ei, essa é mais uma oportunidade para a sua vida. Essa é mais uma chance. E não pense como Pilatos pensou. Ei, não pode lavar as mãos. Não dá. Porque no dia do juízo você será julgado segundo as suas obras, segundo o que você ouviu. E Cristo não estava diante de você como Pilatos estava, mas, como Paulo diz aos Gálatas, quando eu preguei o evangelho, é como se Cristo fosse crucificado diante dos olhos de vocês. Então, na pregação espiritualmente, Cristo está aqui. Ele está diante de vocês. Sentimos a presença dele desde o início do culto. Ele está aqui, porque ele disse, estarei com vocês todos os dias. Então não negue isso, não recuse isso, não rejeite isso. Aproveite mais essa oportunidade que você está tendo. Renda-se à verdade de Jesus Cristo. Amém? Você que ouviu essa palavra e acha que hoje é o dia, e você quer parar de lutar contra si mesmo, parar de ser derrotado contra os seus vícios e prazeres, e você deseja voltar a amar o Senhor, como você sabe que deve ser amado, então acolha essa oportunidade. Nós vamos estar orando agora, e no final do culto estarei à porta esperando você. Me encontre ali, aperte a minha mão e fale assim: pastor, hoje eu quero me render à verdade. Porque eu entendi que a verdade não é mais uma coisa, é Jesus. E Ele está aqui. Amém? Vamos orar a Deus. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Ah, Senhor, como é difícil pregar sobre os momentos finais da crucificação de Jesus. A voz fica embargada, a garganta seca, Senhor. Como é difícil ver o inocente pagando pelo culpado. Como é difícil ver o Deus homem, aquele que tem todo o poder, por meio de quem todas as coisas vieram à existência, se entregando diante de homens pecadores, sendo cuspido, esbofeteado e zombado pelos homens. Aquele que é zombado como rei, é rei. Mas não é rei de um trono, ele é rei do universo. E ele reina desde toda a eternidade. Mas agora ele está aqui, caminhando para a cruz, sendo julgado, sofrendo com impropérios, inclusive com a rejeição do seu próprio povo. Mas o Senhor está aqui, firme, diante de nós. E mais uma vez, Senhor, a tua palavra foi pregada. Mais uma vez, o teu evangelho foi exposto. E há pessoas aqui, Senhor, que precisam se render à verdade, não da religião, mas de Cristo Jesus. Há pessoas aqui que sabem que precisam assumir um compromisso real contigo, de fato, de verdade, e que não podem deixar essa oportunidade passar, mas o Senhor sabe. Então, Senhor, por favor, toca os corações. Move, Senhor, como lemos pela manhã, 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Deus disse, das trevas resplandeça a luz. O Senhor mesmo que brilhou em nossos corações para a iluminação da glória na face de Cristo. Então que o Senhor brade novamente. E não é a insistência do pastor, não são as palavras bonitas, não. Mas é a tua voz no coração. Então, se o Senhor estiver falando com alguém aqui, dentro do coração, não pelos ouvidos,
que o Senhor salve essa noite. Que seja noite de celebração, de alegria, para que teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. E por favor, Senhor, não permita que nós, que somos religiosos, sim, mas, Senhor, que nunca nos esqueçamos do motivo pelo qual estamos aqui. E o motivo é Cristo e esse crucificado. Então, Senhor, que sempre que pensarmos em duvidar, ou fraquejar, ou desanimar, que a nossa oração seja a de Jerônimo Savonarola, por exemplo, um mártir da história da igreja, que caminhou para a fogueira dizendo: ele sofreu tanto por mim, ele sofreu tanto por mim. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Graças a Deus.